Olá, pessoal, tudo bem? Sidney, do portal Classificados Radiologia. Estou aqui hoje para apresentar esse webinar, junto com alguns convidados especiais, alguns colaboradores, para falarmos sobre as vantagens da tomografia Cone-Beam para a odontologia, né? Esse webinar é um pré-lançamento desse e-book, que será lançado juntamente com esse webinar, e vocês vão ter a oportunidade de ter algumas informações sobre esse tema com os colaboradores e professores que estarão aqui contribuindo. Vai ser um webinar bem tranquilo, um bate-papo descontraído de 30 a 40 minutos. Espero que vocês aproveitem as experiências com esses profissionais, né? E eu queria agradecer a cada um, particularmente, que se dispôs a gastar esse tempo, né, em estar compartilhando o seu conhecimento aqui com a gente, né. Eu vou começar agradecendo, né, pedindo ao Felipe também para se apresentar, né. Sei que é redundante apresentar todos eles, mas só para formalizar aqui, o professor Felipe Costa. Obrigado, Sidney, pela essa oportunidade. É um prazer dividir esse espaço com pessoas de renome nacional, Maurício, Michel e Nelma. Prazer estar com vocês, amigos virtuais agora, né? Ao mesmo tempo. Você pediu para me apresentar. Eu sou dentista, eu endodontista. A primeira especialidade que eu fiz foi endodontia. Isso tem 14 anos atrás. Trabalhei como endodontista há um bom tempo. E fiz radiologia depois disso, e comecei a pesquisar tomografia, trabalho com isso há 10 anos, com tomografia. Para melhorar um pouco esse meu conhecimento, eu fiz um doutorado na USP, terminei no ano passado, em clínica integrada, onde eu pesquisei um pouco mais sobre a tomografia e a interação da tomografia com a endodontia. Isso acabou virando minha expertise, é o que eu mais falo atualmente sobre isso, sobre esse tema. Tá? E de um tempo para cá eu abri, tem um ano mais ou menos, o meu centro de estudos, que é dedicado à tomografia computadorizada. Então, acho que fiz uma apresentação rápida. Bom, muito obrigado, Felipe. Obrigado mesmo por contribuir com o e-book, sempre está nos auxiliando aí com o seu conhecimento. Próximo, o professor Maurício Accorsi vai se apresentar. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Sidney. Boa noite, Nelma, Felipe, Michel. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa. Isso só vem a engrandecer a nossa profissão. Bom, o que eu posso falar de mim? Eu sou ortodontista, tá? Eu sou de uma cidade no interior do Paraná, de Luanda, vim para Curitiba bem cedo para estudar e aqui fiquei. Fiz minha graduação e a minha especialização aqui na Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiquei um tempo no departamento de dor orofacial e disfunção da Universidade da Califórnia em Los Angeles. E alguns anos atrás eu iniciei meu programa de mestrado em ortodontia na Universidade de São Paulo. E lá que eu fui ter esse contato com as imagens 3D, o meu orientador na época do departamento de ortodontia era o professor José Rino Neto, e ele me levou ao Lab 3D, onde eu conheci o Felipe, na época, e aí eu tomei contato com o professor Marcelo Cavalcante e a gente começou a trabalhar, então, na época, com cefalometria 3D e com a tomografia helicoidal. No Multislice a gente usou um tomógrafo lá do INCOR, para depois começar a trabalhar com tomografia Cone-Beam, né, ou tomografia computadorizada por feixe cônico, como o Dr. Marcelo gosta de chamar. Então isso mudou a minha vida profissional de uma maneira assim muito interessante, muito produtiva, muito benéfica, e talvez eu queira dividir isso com vocês hoje. Acho que a gente vai ter uma experiência legal aí. Então é isso, tá? Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo por contribuir com o e-book, sem palavras. Próximo, professor Michel Lipieck. Por favor, professor, muito obrigado, se dispondo aí a
a estar com a gente, estar contribuindo. Chegou aos 45, né, professor? Chegou aos 45 do segundo tempo para o e-book. Muito obrigado mesmo. Fica à vontade. São Paulo é assim, né? Mas, primeiramente, gostaria de agradecer demais o convite, Sidney, pela oportunidade de estar junto com os renomados colegas, né? O professor Felipe, o professor Maurício, o professor Nelma, e a oportunidade de estar falando um pouco daquilo que, nos últimos, pelo menos, com tomografia Conibin, nos últimos 7 anos, 8 anos trabalhando, mas com tomografia já trabalhando desde 98, né, junto com o professor Israel, na Endor, tendo a oportunidade de passar por tomografia linear, tomografia médica licoidal, e agora com tomografia de feixe cônico, tomografia Conibin. Bem, sou especialista em radiologia em 99 pela USP Bauru. Hoje também fui professor titular na Universidade de Ibirapuera. Hoje sou professor de especialização da PCD Jardim Paulista. Também nós temos um curso de imersão em tomografia computadorizada, onde a gente então tem a oportunidade de trocar ideia com colegas e se aprofundar cada vez mais no assunto. Então, para mim, realmente é uma grande honra estar podendo trocar essa ideia com vocês, naquilo que hoje em dia é o meu trabalho e aquilo que eu faço diariamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, professor Michel. Vou caminhar agora para a professora Nelma Freitas. Muito obrigado. A Nelma sempre solícita, sempre nos auxiliando quando precisa. Muito obrigado mesmo, Nelma. Presente um pouquinho para nós aí sobre você. Em primeiro lugar, Sidney, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz, principalmente em estar ao lado, né, do Felipe, do Maurício, do Michel, que para mim são referências na área hoje no país. Bom, falando um pouquinho da minha história, eu estou desde 87 na radiologia. Eu comecei como técnica de raio-x, trabalhei um bom tempo. Em 92 eu fiz graduação, terminei minha graduação em odonto. Em 97 eu terminei a minha especialização com papais, que foi o meu grande mestre, assim, que eu tenho como referência. E em 2007 eu fiz meu primeiro curso de tomografia, que foi com Marcelo Cavalcante. E desde essa época eu não parei, continuo trabalhando, estou trabalhando há 7 anos com tomografia, escrevo alguns artigos e fiz vários cursos aí, fiz alguns cursos com o Marcelo e pude fazer o curso do Felipe, que foi fantástico, que agregou muito para mim, principalmente para a endodontia, né? Foi um divisor de águas, comecei a enxergar de outra forma a endodontia. E agora eu estou fazendo o curso do Michel lá no Indoor, estou adorando, são cursos distintos, totalmente diferentes, e a gente só vai agregando. E o Maurício, que eu gosto muito, agora eu vou fazer propaganda do livro dele. Eu adoro. Obrigado pelo Michel. Falando. Vamos chamar. Depois nós vamos apresentar o livro do professor, ele vai falar sobre o livro, onde comprar e tudo. Muito obrigado. Mas então, eu trabalho há 27 anos então com radiologia e há 7 com tomografia, todos os dias. E é o que eu mais gosto de fazer mesmo. E estou feliz de estar aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema que eu gosto tanto. Muito obrigada. Já tocando aqui, vamos fazer um bate-bola, fazer umas perguntas para esses professores. Eu vou começar com o Felipe, já está aí já há algum tempo fazendo seus cursos e tudo. Felipe, a sua visão, para você, né, na sua opinião, como está o conhecimento e a adesão do dentista para esse tipo de exame 3D, né? Especificamente de tomografia, você está falando, né? Isso. Eu tenho viajado pelo Brasil esse ano passado, principalmente esse ano começar, para fazer palestras e cursos, né? Ministrar palestras e cursos, e eu posso dizer o que eu vejo. Os colegas que estão aqui podem também opinar sobre isso, né? Eu entendo que o mundo é 3D, essa é a verdade. Então,
nós temos que tratar os pacientes tridimensionalmente. Daí a importância da tomografia computadorizada, que é o exame, né, é um exame tridimensional. Ou seja, é um exame muito importante. Entretanto, né, apesar desse exame ter sido introduzido na odontologia, vamos falar da década de 60, quando começou, né, a tomografia, no caso do helicoidal, na década de 60, a odontologia, a gente não tem o ensino da tomografia na graduação. Uhum. E também muito pouco na especialização também. Estou considerando que nem todos os colegas são especialistas, né? O estado realmente de conhecimento da tomografia computadorizada entre os colegas dentistas, no meu entendimento, é muito baixo. Tá? Daí a importância de nós, radiologistas, difundirmos esse conhecimento através de palestras e cursos, gratuitos ou não, né? Mas a ideia que eu penso nós precisamos fazer isso, difundir a tomografia, porque realmente, no momento atual, o conhecimento é básico, se não rudimentar. Tá? Por conta desse problema de não ter esse ensino na graduação, muito menos especialização. Daí existem cursos específicos, como o meu, como o curso do Michel também, que são focados justamente nisso, no ensino da tomografia para o dentista. Também tem um aspecto interessante, que é a tecnologia. Tá? Às vezes a tecnologia assusta. Tá? E quando falamos de tomografia computadorizada, nós estamos falando de exame computadorizado, ou seja, que tem computador. Eu vejo muitos colegas dentistas se expressarem, trabalharem muito bem em ferramentas de redes sociais, como Facebook, Twitter, etc. Mas eu sinto extrema necessidade, extrema dificuldade dos colegas na parte do computador propriamente dito. Ou seja, então, quando envolvemos ainda uma técnica radiográfica que não foi ensinada na graduação, aliado à tecnologia, que alguns colegas não são muito amigos, vamos dizer assim, da tecnologia, aí acontece um problema, realmente. O colega não conhece e tem dificuldade. O pior prejudicado disso é o paciente. É ele que é o maior prejudicado nisso. Tá? E nós estamos falando de um exame agora, da tomografia computadorizada por feixe-cone, né, o Cone-Beam, que surgiu no Brasil, né? Estamos falando aí nos anos 2000, estamos falando de 15 anos para cá, de 14 anos para cá, tudo isso é muito novo também. Então, isso ajudou, por um lado, para difundir uma tecnologia, técnica radiográfica da tomografia, ajudou muito, é inegável, né? Mas, por outro lado, nós temos esse ato da educação. Então, é novo, tudo muito novo, está difundido, está muito barato hoje em dia, o exame é muito acessível. Tá? Estão comparando isso ao mercado da América Latina, estão comparando isso à Europa, o preço, né? Europa, Estados Unidos, tudo isso é muito barato no Brasil, mas por conta da falta de conhecimento, eu acho que ainda a adesão é baixa. Né? É baixa. Daí a importância de nós, radiologistas, sairmos de dentro da sala de laudo, né, e difundir, conversar com colegas, frequentar congressos, e outras especialidades também, dar aulas gratuitas ou não, isso é muito importante. Então, por isso eu achei super louvável a sua iniciativa, Sidney, aí do Classificados, Radiologia, tá? Porque realmente você comprou uma ideia que é o que está precisando realmente, é difundir essa tecnologia para a odontologia. Tá bom? Acho que respondi a pergunta. Respondeu. Obrigado, Felipe, sempre muito bom. E a ideia, assim, até pegando um gancho no que o Felipe falou, o Classificados, tem a parte comercial, tem o Classificados, eu até falei isso com o Felipe há um tempo atrás, o professor Felipe, e a ideia é valorizar o diagnóstico.
trazer essa luz para uma valorização do diagnóstico na odontologia, porque aí esse é o caminho, não tem outra, e a gente está levantando essa bandeira junto com vocês, e queremos mesmo ir até o final agora para valorizar isso. Pegando o gancho nessa resposta do Felipe, eu vou vou perguntar ao professor Maurício Accorsi. Professor, na sua visão, qual é a maior dificuldade do dentista em não usufruir desse tipo de tecnologia? Seria preço, falta de perfil de conhecimento, assim, falta de conhecimento, algum preconceito, não sei. Aí o professor Maurício Accorsi vai nos dar uma visão dele sobre esse tema. Primeiro, vamos lembrar o lema, né? Por uma odontologia que valorize o diagnóstico, é isso? Sim, isso mesmo. Muito bem. Então, antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer algumas colocações aqui em relação ao impacto que essas novas tecnologias, né, que a tomografia Rankine, por exemplo, os modelos digitais 3D, tiveram na minha prática clínica aqui e na minha carreira profissional como um todo. Eu vou, naturalmente, tentar levar a coisa para o meu lado, né, para a minha especialidade, que é a ortodontia. Sim. E eu acho que isso também, né, se aplica à odontologia como um todo. O que acontece? Eu acho que a ortodontia está passando por um momento de mudança de paradigmas. Tá? Então, historicamente, o ortodontista sempre valorizou, ou supervalorizou, o encaixe dentário, vamos colocar assim, um encaixe dentário perfeito, uma relação unidimensional, né, relação anteroposterior. A gente tem uma classificação de um ortodontista americano do início do século passado, o Dr. Edward Engel. Então, a gente chama de classe 1. Quem é ortodontista sabe bem o que eu estou falando. Então, os ortodontistas têm esse toque de querer terminar todos os casos em classe 1, custe o que custar, extraindo dentes, eventualmente até sem necessidade, e sem levar em conta a relação desse encaixe dentário, dessa oclusão, com a face, com as vias respiratórias, né, com a articulação temporomandibular, que tem que estar numa posição ortopédica. Né, a gente tem aí a filosofia de Roth, que prega uma finalização com as cabeças das mandíbulas em relação cêntrica, enfim. A gente tem que sair desse odontocentrismo, a gente tem que sair de uma abordagem, por exemplo, que supervaloriza a cefalometria dimensional numa tomada de decisão terapêutica que vai extrair dentes só para encaixar aquele paciente numa determinada norma. Isso é perigosíssimo, né? Isso não é o que o nosso paciente quer mais. Tá? Então, primeiro, nós temos que escutar o nosso paciente. Segundo, aí que vem a grande vantagem das novas tecnologias, da possibilidade da gente enxergar o nosso paciente em 3D. É o que o Felipe falou. Obrigado, professor Maurício Accorsi. Michel, agora vamos pensar um pouquinho mais à frente. Vou direcionar para o professor Michel Peck. Vamos tentar imaginar um futuro, sei lá, daqui 5 anos. Você acredita que o diagnóstico 3D irá cada vez substituir o diagnóstico 2D? Pensando daqui a um tempo? Bem, então, aproveitando o gancho, o professor Felipe, tem que concordar em gênero, número e grau com ele. Realmente, alguns fatores são decisivos, né, em relação à indicação da tomografia. Né? Eu vejo que são duas situações importantes. Uma delas, a formação, principalmente dos especialistas em radiologia, que até hoje você vê pouquíssimo conteúdo de tomografia nos cursos de especialização, que faz com que a maioria que sai desses cursos ficam órfãos de informação de tomografia. E hoje, com a oportunidade de cursos, como o do Felipe, e agora com o nosso e alguns poucos outros no Brasil, tem a oportunidade realmente de se especializar em tomografia. Né? Então, esse eu acredito seja um dos principais problemas em relação ao conhecimento de tomografia. E o outro em relação aos dentistas. Né? Acredito que há muito pouco conteúdo na graduação, e quando a formação desses dentistas, realmente eles não têm o conhecimento principal na hora de indicar o exame. Né? Acho que falta o conhecimento nas especialidades onde pode ser indicado.
acho que nos últimos 10 anos a gente tem a oportunidade de estar ministrando um pouco de tomografia Cone-Beam nos cursos, principalmente em implantodontia, agora ortodontia e endodontia, fazendo com que esses alunos então, tenham um pouco mais de conhecimento, né, sobre a tomografia e também sabendo indicar esse tipo de exame, né. Eu acredito principalmente que nos próximos anos isso aqui vai aumentar. A gente que acompanha muito no dia a dia, nessas clínicas, a gente percebe realmente um aumento de demanda no uso da tomografia, mas ainda, como o Felipe falou, é muito pouco. Se a gente for ver o número de exames convencionais que poderiam ter sido indicados tomografia inicialmente, que realmente dá muito mais informação e conteúdo, eu acho que isso realmente pode mudar nos próximos anos. E agora, principalmente com a tecnologia que a gente chama de FOV menor, ou tomografia de pequeno volume e alta resolução. Tomografias que possibilitam, principalmente na área de ortodontia e principalmente endodontia, uma imagem em alta definição, utilizando uma área menor, isso usando a radiação de forma mais consciente, né, ou seja, limitando mais a área de aquisição e tendo melhores imagens, fazendo com que possibilite melhor diagnóstico, né, e uma otimização de resultados e novas indicações, principalmente na endodontia, periodontia e ortodontia. Eu acho que isso igual da vez para os próximos anos, tomógrafos dedicados em alta resolução e também agora tomógrafos 3 em 1, também tendo a oportunidade de ter esse pequeno volume e agregando mais valor aos exames, né? Então, acho que daqui a gente não pode ter uma ideia realmente de tempo, mas acho que cada ano que se passa, o uso da tomografia aumenta, isso pelos cursos e também pelas aulas em congressos, mas também, como o Felipe falou, acho que faz parte também que a gente consiga passar essa informação aos nossos indicadores, aos nossos dentistas, né? Faz parte do radiologista isso. Acho que depender que eles procurem a tecnologia, isso limita muito, né? Acho que faz, principalmente porque eles não têm um pouco de receio nas indicações. A gente sabe da limitação de algumas pessoas em relação à informática, mas acho que nos últimos 10 anos a leva dos novos dentistas que já conhecem um pouco mais de informática, trabalhar com computador, acredito que a velha guarda sofre um pouco mais com novas tecnologias, né? Mas não dá para a gente dizer que no futuro próximo a tomografia vai ser realmente um exame de eleição na maioria das especialidades, né? Acho que a gente não vai acabar com exames convencionais, porque eles têm uma baixa dose de radiação em certos exames, que ainda tem que ser o exame de excelência, como uma panorâmica inicial, né? Mas o uso da tomografia, ela com certeza complementa demais o diagnóstico e é cada vez mais indicada, né, para otimização de resultados, né, na clínica diária. Bem, acho que é por aí. Ok. Obrigado, professor Michel. Antes da Nelma começar, eu vou direcionar para ela uma pergunta, eu queria ver com o professor Felipe, com o professor Maurício, para eles também, se eles têm alguma coisa a complementar sobre daqui a 5 anos, na visão de vocês, como acreditam que estará a tomografia 3D, estará já presente, já se fará uso, vamos progredir consideravelmente daqui a 5 anos, só para a gente trazer um pouquinho mais de luz nessa pergunta, depois a Nelma também vai completar no final com a visão dela, mas, professor Felipe, na sua opinião, você crê que melhora daqui a 5 anos? Sim, com certeza, tudo melhora, né? Se falando de tecnologia, obviamente. Sim. Michel levantou um assunto interessante, um ponto importante, que é a evolução dos tomógrafos agora de pequeno volume. Tá? Isso é um ponto importantíssimo falar. Nós ganhamos em resolução, baixamos a dose de radiação dos pacientes, ou seja, temos diagnósticos mais precisos. Na minha opinião, o que a gente já viu nesses 5 anos para trás, né? Já vimos nesses 5 anos, né?
de 5 anos vai ser essa evolução toda de 5 anos para trás, de 5 anos para frente, eu fico empolgado mesmo de saber que vão mudar muito, vamos evoluir bastante, você não tenha dúvida nisso. Tá? Os exames estão cada vez mais com maior resolução. E, na minha opinião, toda essa evolução tecnológica, ela tem que ser conjugada com uma evolução, que também, Maurício falou também, o conhecimento também, né? Gasta-se tempo, né? Temos que estudar, temos que sentar numa cadeira, temos que abrir livros, não tem jeito, assim se aprende, né? E tem que ser curioso, né? Nós temos que se manter curiosos, assim que a ciência evolui. Não adianta nada o aparelho ser maravilhoso, mas o piloto né, que está atrás do aparelho né, não sabe pilotar. E se o dentista, muito que o Michel falou muito bem, se o dentista não saber o básico, que é indicação, se ele não sabe indicar, também não adianta nada. Os aparelhos maravilhosos, tudo lindo, maravilhoso, mas o colega não sabe indicar. Tá? Então, tecnologicamente, para mim, a indústria está trabalhando muito bem. Né? Os aparelhos são maravilhosos, menos dose de radiação, mais resolução. Mas não esqueçamos, né, do papel da educação. Ok. Professor Maurício, complete aí para nós, fazendo um favor, por favor, a sua visão sobre o futuro. Eu acho assim, a gente está passando por um momento de revolução tecnológica sem precedentes. Isso não é só na odontologia, no mundo todo. Né? Isso aqui, ó, é um computador muito mais potente do que aqueles 386, 486 de 20 anos atrás. Aí. A gente consegue acessar o conhecimento humano daqui. É verdade. De que forma? A gente consulta o oráculo. Quem que é o oráculo? O Google. A gente está usando o Google. Sim. Então, isso está acontecendo em todas as áreas. E não vai ser na odontologia que vai ser diferente, é óbvio. O mundo não caminha para trás, para o lado. Né? Eu sempre lembro de uma frase que é atribuída a Charles Darwin, não sei se é dele, mas é muito interessante. Não são os mais fortes e nem os mais inteligentes que sobrevivem, que evoluem. São aqueles que melhor se adaptam às mudanças. Tá? Então, nós estamos num momento de mudança, a gente tem que se adaptar. A lei de Moore na informática, não sei se vocês conhecem, diz que o chip do computador dobra a sua capacidade a cada 18, 24 meses. Então, essa evolução está acontecendo de forma exponencial, cada vez mais rápida. Porque o exemplo que vocês citaram é perfeito, né? Os tomógrafos estão ficando cada vez mais oferecendo uma imagem de melhor resolução, com menos radiação. Os computadores daí têm que acompanhar isso, né? Os programas têm que acompanhar isso. E aí é a nossa obrigação correr atrás. O que eu acho que precisa acontecer, e esse webinar tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, né? É uma interação maior entre as especialidades com a radiologia. Exato. Com as especialidades que utilizam os exames de imagem com a radiologia. O ortodontista precisa saber o que ele quer, ele precisa saber interpretar, e o radiologista precisa saber oferecer aquilo que ele precisa para fazer o seu diagnóstico e tomar a sua decisão terapêutica. Então, o nosso colega tem que ir. Tem colega nosso que, infelizmente, não sabe nem instalar um programa, que é uma coisa básica. Né? Não tem computador no consultório, por incrível que pareça. Né? Então, aí é difícil. Tem que ter um conhecimento de informática, tem que frequentar congresso, ler artigos, comprar livros. Hoje, a educação online está crescendo exponencialmente também. Então, o acesso à informação existe. Né? Temos que fazer a nossa parte. É isso. Ok. Nelma, vamos tentar falar com a Nelma agora também. A Nelma estava com os filhinhos dela lá. Tá assim. Nelma, queria pedir sua opinião sobre, falando sobre o futuro da tomografia, né? E a sua opinião sobre daqui a 5 anos, o que você imagina da tomografia, né? Eu acho que muita coisa vai mudar, porque, como o pessoal estava falando, muitos ainda não sabem nem indicar a tomografia, né? Então, essa moçada que está formando agora, já está com outra mentalidade, uma outra cabeça,
Então, eu acho que vai mudar bastante. Eu acho que a tomografia vai ser o carro-chefe na área da radiologia, né? E ainda não, são alguns profissionais que solicitam, mas eu tenho notado que está aumentando bastante, né? Primeiro era só a implantodontia e agora as outras especialidades estão descobrindo o quanto é importante uma tomografia, tanto para o planejamento quanto para o sucesso do caso, né? A endodontia, a pério, a ortodontia. Então, eu acho que é mudança de paradigma. Vai mudar completamente. Em 5 anos vai ser uma outra realidade que a gente vai estar vivendo aí. E já vou aproveitar que a Nelma está na tela, deixar ela ali mesmo, e fazer a pergunta para a Nelma sobre a tomografia. Das áreas de atuação da odontologia, Nelma, a endo, a implante, a orto, já teve até alguns profissionais citando, quais tem mais aplicação do uso desse tipo de exame e por quê? E quais áreas usam pouco, na sua opinião, e poderiam se beneficiar mais com o uso dessa tecnologia? Olha, Sidney, eu estou trabalhando com tomografia desde 2007, né? Trabalhei antes com linear. E sempre foi assim, no começo, de cada 10 casos, 9 era para implantes, né? Então, os implantodontistas sempre que utilizaram mais. Agora, com os tomógrafos de alta resolução aí, as outras especialidades estão descobrindo e estão vendo o quanto é importante, né, a tomografia para planejamento e sucesso dos casos. Então, a endodontia tem utilizado bastante. Nos meus casos hoje, cada 10 tomografias que a gente faz agora, eu acho que 6 é para implante, umas 3 para endo, tá? A pério está começando a descobrir, né? E a ortodontia, nessa região, infelizmente, o pessoal não faz uso, né? Então, eu acho que ainda a orto aqui, pelo menos na minha região, eu noto que o pessoal está com uma resistência muito grande em solicitar, né? E o quanto é importante o Maurício para... Oi? O que você disse, Felipe? Oi? O Maurício tem que começar a ensinar esse pessoal, viu, Maurício? Tem que começar o professor Maurício pode responder depois. O professor Maurício vai falar da orto depois. Depois ele vem e vai dar o apoio dele, a visão dele, porque a orto está tendo essa, na visão da Nelma, falando que não está se beneficiando tanto. Então, o professor Maurício pode completar. Na região, né? Na região, pelo menos na região que eu trabalho, né? E ainda é implante, endo, cirurgia, e a orto realmente fica bem lanterninha no final. Essa é a minha opinião. Professor Maurício, aí, ó, eu vou estender a todo mundo. Michel, se quiser falar também, eu acho que dá para a gente linkar. Pode falar, Michel. Essa questão da tomografia por ortodontia, bem, posso falar até porque a gente começou principalmente com softwares como o Dolphin e o Neumotec há um certo tempo na clínica. A gente tem realmente um certo número de indicações, principalmente tomografia de face, para utilização de software em reconstrução 3D e cefalometria 3D. Né? A gente viu que passou por uma turbulência em relação à indicação pelo fato da dose de radiação de uma tomografia de face. No começo bastante alto as indicações, depois foi realmente argumentado a questão de que a dose de uma tomografia de face seria bem maior do que uma panorâmica e uma perilateral, sei lá, uma pigmentação periapical, e que poderia, no final, chegar a um mesmo resultado diagnóstico. Né? A gente sabe que hoje, na verdade, existem as indicações corretas para esse tipo de exame. Cirurgias ortognáticas, os planejamentos de guias, realmente são indicações importantes e que voltam, então, a usufruir dessa tecnologia no dia a dia dos exames de tomografia. Uma questão, a ortodontia também vem ganhando espaço em questão, principalmente, a avaliação de tábuas ósseas vestibulares. No pré-planejamento em relação a possíveis fenestrações durante movimentações ortodônticas, com essa nova tecnologia de alta definição, a gente consegue ter realmente uma imagem com muita qualidade. Os ortodontistas vêm vendo essa possibilidade de indicações, né?
que antes não era realizada. A Nelma falou bem sobre a periodontia. Hoje, eu acho que a periodontia tem uma arma importante com a tomografia, que é a questão do afastamento labial, onde tem a possibilidade da evidenciação de tecido mole, tanto vestibular quanto palatal, principalmente na questão na área de periimplantodontia, né, na cirurgia periimplantar, onde é muito importante a observação desses tecidos, e está sendo realmente usado hoje uma escala maior, com indicação de tomografia na área de periodontia, né. Mas o professor Maurício pode falar um pouco mais sobre as indicações de orto, que ele com certeza vai dar maiores explicações. Professor Maurício, vamos passar para ele. Professor Maurício, sua visão sobre essa questão na ortodontia. Então, primeiro, assim, o que eu acho dessa história? Porque, de fato, isso não é só na sua região, não, que o pessoal tem uma certa dificuldade em começar a usar, né, e é disso que eu estou falando até agora, que esse medo do desconhecido. Vamos fazer um paralelo, e não estou desmerecendo, não tem nada a ver, mas a aplicação da tomografia, a utilização da tomografia para a implantodontia é muito objetiva, é muito simples, né? É uma coisa assim, faz medidas, e é extremamente útil no planejamento, não no diagnóstico, mas no planejamento dos implantes. Então, por isso que eu acho que a endodontia ainda, hoje, é o carro-chefe. Agora, todas as especialidades podem se beneficiar. Na ortodontia, eu diria que é quase que imprescindível para a grande maioria dos casos. Tá? Existem inúmeras indicações, além das que o Michel falou. Essas que você comentou são corretas, eu concordo, mas existem outras. A questão polêmica da dose de radiação, eu acho que a gente precisa superar isso, que muitas vezes isso impede que as pessoas comecem a utilizar o exame. O princípio Alara, quem é radiologista aqui sabe, né, melhor do que eu, seria o princípio do bom senso. Né? A gente não vai, o princípio de Alara, na minha opinião, na minha humilde opinião, não prega usar sempre uma dose baixa, prega usar uma dose baixa de forma racional para se obter um diagnóstico. Eu sempre comento nos meus cursos daquele operário que teve a sua cabeça transpassada por uma barra de ferro, vocês lembram? Apareceu no Jornal Nacional um tempo atrás, e ele não morreu, né? E apareceu uma reconstrução em 3D, vocês sabem que aquilo ali era multislice, né? Estava na cara que aquela reconstrução era... Quantas vezes mais radiação tem uma aquisição dessa, Felipe, do que em comparação com o NIBIM, de face? Algumas, correto? Algumas vezes. Algumas. Alguém estava preocupado com a dose de radiação naquela hora? Hoje em dia, desculpa interromper. Eu estava outro dia conversando com um colega sobre dose de radiação e falando do princípio de ALADA agora. ALADA? Ao invés do R, o R é o D. Sim. Porque seria as low as reasonable diagnosticable, entendeu? Legal. Perfeito. Entendeu? Acceptable. Entendeu? As reasonable achievable, as low as reasonable diagnosticable, alguma coisa assim. Isso, exatamente, acceptable. Entendeu? Então, uma dose de radiação tão baixo quanto for aceitável diagnosticamente, vamos dizer assim. Né? Isso então, é uma coisa que você vai entender a melhorar. Eu achei ótimo o termo agora. Então, eu estou usando agora a LADA. Interessante. Eu tenho frequentado algumas clínicas nos Estados Unidos. Eu tive agora no Novo México, fiquei uma semana numa clínica lá de um ortodontista considerado muito high-tech lá. Ele tem no consultório dele um iCat, um scanner de face, escaneamento de intraoral. Eles não estão muito preocupados com isso, com dose de radiação. Claro que é uma questão de consenso, né? Mas o benefício que se tem da utilização correta é muito grande. Né? Então, por exemplo, a avaliação de vias respiratórias, isso é fundamental. A articulação, o temporomandibular, a possibilidade da gente fazer sobreposições com os modelos 3D e usar isso no planejamento, na customização de aparelhos, existem inúmeras aplicações aí. Enfim,
eu acho que a ortodontia precisa de um pouco mais de consenso na hora da gente ter uma documentação ortodôntica 3D. Como é que isso vai funcionar? Existe o mito da cefalometria 3D, que as pessoas estão tentando encaixar a cefalometria bidimensional na tridimensional. Não dá. Na minha opinião, isso não acontece. Até com uma veia comercial muito forte, o que me preocupa um pouco, porque não enriquece em nada o processo de diagnóstico. Isso sim não faz diferença. São coisas distintas. A avaliação em 3D, da morfologia, é quase que a gente olha e enxerga. Né? A gente tem que mudar a maneira de avaliar o paciente. Né? Claro, vamos usar planos de referência, análises volumétricas, enfim. Precisa ter esse conceito aprimorado e de forma que a gente possa trabalhar em conjunto com a radiologia. Tá? Então, assim, em outras palavras, a tomografia Conbin para ortodontia não é sinônimo de cefalometria 3D. Tem muita coisa além disso. Assim como tomografia para endodontia, também não é somente pesquisa de fratura. Também, por exemplo. Que é o que são os mitos, né? As crenças. São várias indicações. A psicanálise explica isso, são as crenças limitantes. Bom, Pode falar, Felipe. É uma técnica radiográfica. Isso é uma técnica radiográfica importantíssima para todas as especialidades clínicas. Né? Existem várias indicações. Né? Mas estamos ainda, com certeza, ainda naquele período, como o meu Maurício falou, no período das mudanças, de paradigmas. Né? Então, para mim, eu acho fascinante estar vivendo essa época. Que é onde tudo está mudando. Né? Cada hora é uma novidade. Então, estão acontecendo uma revolução científica, é isso que está acontecendo agora, nesse momento. Né? Eu acredito que daqui a alguns anos tudo vai estar um pouco mais consolidado na cultura. Né? Nós estamos falando de muitas mudanças aí. Tá? Okay. Muito obrigado. Estamos chegando, acho que sim. Tem alguma consideração, além do que a gente já falou, sobre a tomografia Conobin, as vantagens, que algum de vocês queiram acrescentar, professores? Dá para ficar falando até amanhã? Não dá. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que conseguimos dar pelo menos dar uma introduzida nessa temática sobre as vantagens da tomografia Conibin. E, mais uma vez, muito obrigado aos professores por se dispor a compartilhar o conhecimento com a gente. Vamos fazer mais vezes, né? Espero fazer um webinar com cada um de vocês específico, né, durante esse ano, e fazer mais ações como essas, ou fazer um bate-papo online, virtual mesmo, com vocês respondendo a perguntas abertas, sem ser gravada. Mas gostaria de deixar a última palavra, né, já puxando o professor Maurício, que ele está com um livro, ele tem um livro também para falar, e ele já se despedir, falar sobre os projetos atuais de cada um, professor Michel, professora Nelma, professor Felipe, e aí a gente se despedir, né, para encerrar o webinar. Eu acho muito proveitoso, o pessoal vai ter uma ideia muito clara sobre as vantagens da tomografia Conibin, e o e-book vai contribuir, como vocês mesmos já contribuíram. E vamos lá, professor Maurício, muito obrigado. Já que você me deu essa oportunidade, esse aqui é o nosso livro. Sim. A gente tem esse livro não é só nosso, tá? Ele é um trabalho em conjunto com vários colegas. A gente não teria sido possível sem a ajuda de vários colegas daqui, de outros lugares. E é um projeto que a gente tem um orgulho, porque foi o resultado dessa experiência que eu tive lá na Universidade de São Paulo, e da parceria que eu comecei com o Dr. Leandro Velasco, de São Paulo, que é colega nosso, cirurgião dentista e é médico, e tem a prática dele é totalmente voltada para a cirurgia ortognática.
né, e a gente teve o privilégio de contar com o pessoal da editora Napoleão, né, com o Leonardo Napoleão, que acabou se tornando um grande amigo, para fazer um trabalho realmente primoroso aí de diagramação, de imagem. O conteúdo, eu sou suspeito para falar, mas ele é um livro voltado para as aplicações das imagens 3D em ortodontia, né? Então, desde as vias respiratórias, os princípios de aquisição das imagens, as articulações tempomandibulares, inserção radicular, planejamento de mini-implantes, né, cirurgia ortognática, enfim, tem vários capítulos, as questões éticas e legais, né, são capítulos interessantes. E também um capítulo com esse colega de Santa Fé, do Novo México, o Dr. Daniel Myers, sobre essas mudanças conceituais. Tá? Então, esse é um projeto que a gente acabou tornando realidade. Só complementando, então, o que a gente está trabalhando hoje, em conjunto com vários colegas aí, com o Dr. Tiago Pinheiro, de Belém, a doutora Michele Gudas, de Cascavel, aqui de Curitiba, o Dr. Sérgio Cardoso, doutora Mônica Tosi, de Campo Grande, doutora Lael, de Paivalina, de São Paulo, o próprio Dr. Leandro Velasco, né, e o Dr. Myers, também, do Novo México, para tentar ajudar nessa construção de um protocolo específico para a ortodontia, a partir das imagens 3D. Todos os colegas aqui estão convidados a participar do que a gente pode chamar de uma força-tarefa aí, para melhorar essa integração. O professor Kleber Videgain fez algumas coisas, junto com o professor Orivaldo Tavano, né, os simpósios na Jabro, o congresso da ABOR também, né, a gente pode discutir isso. Então é isso, vamos caminhar juntos, e eu acho que quem só tem a ganhar é a odontologia, né, nós como profissionais e os nossos pacientes, os nossos clientes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi um privilégio e um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Obrigado, nós que agradecemos, professor. Professor Michel Beck, pode falar do seu curso, professor Anelma também já andou citando, fala do seu curso, como que está, quando começa, tem alguma coisa nova para vir por aí? Suas considerações finais, professor. Bem, estamos com uma turma agora terminando, né, agora em março, e em abril estou começando mais uma turma, então, no nosso curso de imersão em tomografia, que uma das principais indicações desse curso é exatamente mostrar ao aluno o conhecimento, o CONIBIM e as suas indicações dentro da especialidade da odontologia, né? A gente fala, então, realmente das maneiras que se devem indicar os exames, né? O conhecimento teórico, mas também prático, né? Com o hands-on. E a gente está tendo realmente um feedback muito interessante com os alunos, né? Essas trocas de informações. A gente vai prosseguir com esse sistema de aprendizado, realizado lá na clínica, na Indoor. O professor Jean Schulfacker, né? A gente tem um teatro lá. A gente tem aula prática também na própria clínica. Então, para esse ano, a gente está com esse projeto, né? Dando continuidade. No final do ano temos vamos ter a ABRO, né? O Congresso, aqui em São Paulo. Vai ser um dia importante para a gente poder encontrar os colegas, trocar mais informações. Sim. E, mais uma vez, agradecer demais, Silvio, pelo convite, pela classificada de odontologia. Acho que isso só incentiva cada vez mais o conhecimento de todos e a troca de informações, principalmente com grandes colegas no dia de hoje. Obrigado, Michel. Obrigado a você mesmo por se dispor, assim, sempre muito solícito. Michel sem palavras para agradecer mesmo pela força e por contribuir com esse material. Nelma, você está quietinha, agora ligou a luz, a Nelma, né? Agora jogou a luz. É verdade, é verdade. Acabou a luz aí, Nelma? Você viu, né? Então... Não, foi muito bom, muito obrigado por contribuir. Pode falar um pouquinho dos seus projetos. Você agora está fazendo laudos em casa e tudo. Pode deixar aí. A gente vai também depois deixar os seus contatos
aqui embaixo, vai anotar de todos, mas fique à vontade para falar. Eu continuo trabalhando na imagem e radiologia, tá? Só que eu estou montando também o home office, porque eu ficava muito tempo lá, então estou tentando dividir um pouco mais o meu tempo, né? Então estou montando um home office, ainda está em fase de organização, continuo prestando serviço para imagem e radiologia. Eu dou aulas em cursos técnicos também, que eu gosto bastante, agrega muito. Tem algumas palestras agendadas agora, mas nessa região aqui, só que o Felipe tem se infiltrado aqui do meu mercado. Tô brincando. Tô brincando, viu, Felipe? Aí ele vem aqui e me humilha, né? Porque ele é o cara. Tudo, né? Aí eu fico aqui toda. E eu também fiz um site, que é o ano passado, que é neumaradiologia.com.br, que eu estou colocando alguns casos ainda. Era um projeto já antigo, sabe? Que eu queria, assim, ir postando os meus casos, escrevendo, etc. Publiquei alguns casos também, uns artigos do ano passado, e esse ano também pretendo publicar. É isso aí. Muito obrigado, Nelma. Professor Felipe, Vox 3D, os cursos, fica aqui o seu espaço. Muito obrigado, Felipe. Você, assim, foi um dos que eu dei mais trabalho, eu acho, viu, do e-book. Um dos que eu dei mais trabalho. E, assim, fica livre para falar dos projetos, de como que você Essa pergunta está parecendo pergunta da Mauri Júnior. Por quê? Por quê? Eu não entendi. Projetos. Tem um pouquinho atrás, não? Pô, quebrando. Tô brincando, Sidney. Foi um prazer estar aqui, um bate-papo muito, muito bacana. Tinha que fazer isso mais vezes. Também são pessoas muito agradáveis de conversar e o tema é muitíssimo agradável, né? Meus projetos. Eu tenho viajado pelo Brasil, acumulado milhas. Na verdade, como o Nelma falou, eu tenho sido convidado realmente a dar aulas em cursos de especialização em endodontia. Nelma, só estou dando aula em curso de endo. Tá? Tô brincando. É um prazer privilegiando. Tomografia para endodontista, radiologia, a turma de especialização de rádio, eu indico Nelma Freitas. Olha aí. Eu não tenho falado. E por isso eu tenho viajado bastante mesmo. Tenho também um curso de tomografia computadorizada para endodontistas, é um curso de 2 dias. Também eu tenho viajado no Brasil por conta disso, já viajei para Belo Horizonte, Maranhão 2 vezes, Blumenau, Fortaleza, Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro agora nós vamos abrir a 4ª turma, esse curso de tomografia para endo, é um curso de 2 dias só, tá? Onde eu passo para o clínico a importância da indicação. É o clínico aprender a indicação desse exame para a sua prática clínica diária. Tá? Além disso, nós terminei agora, nesse fim de semana, a 8ª turma do curso de atualização em tomografia. Esse curso são 5 módulos para radiologistas. Tá? Eu não vou abrir a 9ª turma agora, eu vou abrir só no 2º semestre. Portanto, esse 1º semestre eu indico o curso do Michel. Se tiver vaga ainda, né? Boa, Felipe, boa. Essa indicação... No 2º semestre, ele sabe que acaba o nosso, já é uma troca, né? A gente acaba o nosso e já indica o seu. Lógico. No 2º semestre no Rio de Janeiro. Eu vou abrir a 9ª turma no 2º semestre de 2015. Tá? Além disso, eu continuo sendo radiologista clínico, trabalho em Copacabana, que é o ADT Digital, em uma clínica em Duque de Caxias, chamada DRX, Radiologia Odontológica. E gostaria de, assim como o Michel, lembrá-los que em outubro nós temos um congresso muito importante, que é a nossa jornada da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica. Faço parte da diretoria da associação também, de radiologia, da ABRO. As informações estão no nosso site. Tá?
E também lembrá-los que esse ano tem um congresso mundial de radiologia que vai ser em Santiago, no Chile, pertíssimo do Brasil, tá? E o associado Abro vai ter desconto nessa inscrição. Tá? Não é todo ano que o brasileiro tenha a chance de frequentar o maior congresso do mundo de radiologia. Então, esse ano, em agosto, final de agosto, espero encontrá-los todos em Santiago, em agosto, em outubro, em São Paulo, Parajabro. Ok. Muito obrigado, obrigado mesmo por vocês, foi muito legal, viu? Obrigado, Felipe. Sempre zoando, né? Deixa você. A Maurício Júnior foi boa, viu, Felipe? Obrigado, Maurício. Então, estamos encerrando agora o webinar. Agradecer mais uma vez todos. Deixar aqui também o endereço do nosso grupo chamado Conibim Brasil, para as pessoas que quiserem compartilhar casos lá, postar algumas dúvidas. Os professores são membros, estão lá também no grupo, no Conibim Brasil, CBB, né? E também lembrá-los que todos os contatos dos professores, tanto do Michel, do professor Maurício, do professor Anel, do professor Felipe, estaremos deixando disponível todos os contatos e cursos deles e de material para todos. E é isso aí. Terminamos. Espero que vocês tenham gostado, não só os professores também que se deliciaram de passar um pouquinho desse conhecimento para a gente. E vamos fazer mais vezes. Um abraço, até mais. Até mais, um abraço. Até logo.